Pessoal, hoje nós teremos a nossa macrocélula na igreja, na Voluntários da Pátria 3.300, mas não poderia deixar de falar uma palavra que Deus preparou para nós. Eu tenho o tema para hoje, os segredos do nosso chamado. Pense, com sabedoria podemos trazer o que é invisível. Com a inteligência obtemos resultados inauditos, extraordinários. É isso que Deus está preparando para aqueles que respondem ao seu chamado. Olha o que diz em Jeremias 10:12. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Essa é a palavra que Deus nos traz para o dia de hoje, que Ele construiu tudo sobre a palavra dele. Então tudo que Ele fez foi pela palavra. É esse o caminho que nós devemos seguir a palavra dele, construirmos todos. Mas para que eu consiga desvendar os segredos do meu chamado, preciso obedecer o que diz a palavra. Então eu tenho que ser obediente à palavra de Deus, para que eu possa receber todos os benefícios da minha chamada, do meu chamado, para que eu possa fazer o que Deus realmente espera da minha vida, o que Deus espera das minhas atitudes, dos meus comportamentos. É isso que eu tenho que fazer, obedecer a palavra, cumprir com o meu chamado. No meu chamado, Deus pede para que eu dê frutos. Quando não respondo ao chamado, Ele diz que os meus ramos serão quebrados. Olha que grave esta frase. Quando eu não respondo ao meu chamado, Deus manda quebrar todos os meus ramos. Então Deus manda que nós demos frutos. E quando eu não dou fruto, Ele quebra todos os ramos. E isso acontece porque às vezes a gente fica patinando em algumas situações e nos queixando que nós não conseguimos as promessas de Deus. Mas é porque nós não estamos cumprindo ao chamado que Ele nos concedeu. Ele está nos chamando a todo mundo. E esse é o momento de nós respondermos e sermos obedientes ao chamado dele. Olha o que diz em João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Então ele fala para que nós temos que dar frutos, para que tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai seja através do nome dele e nós receberemos todas as bênçãos. Então o segredo do chamado é dar frutos. E a pergunta fica, né? Quantos frutos eu vou dar esse ano? É isso que Deus quer que nós respondamos a Ele. Quantos frutos nós vamos dar a Ele esse ano? Não adianta eu só receber a palavra e ficar engordando. Eu tenho que dar frutos, eu tenho que gerar novas vidas, eu tenho que conquistar vidas. Tem muita gente perdida nesse mundo. No meu chamado, Deus pede para que eu dê frutos. Essa é uma mensagem poderosa que nos lembra a importância de sermos produtivos em nossas vidas e de colocarmos os nossos dons e as nossas habilidades a serviço dos outros. Então, todo aquele dom que Deus nos dá e as habilidades é para que nós possamos servir aos outros e não ficar conosco. Então, assim, conhecimento, habilidades é para ser compartilhado. Deus nos deu talentos e habilidades únicas e Ele espera que usemos esses presentes para fazer a diferença no mundo. Então, as habilidades que Deus nos deu e os talentos que Deus nos deu foi para que nós façamos a diferença nesse mundo. É essa a grande sacada, quando Deus nos dá habilidades e talentos, para que eu possa, no meu chamado, colocar isso em prática. E essas habilidades, esses dons, ele pode envolver coisas como ajudar os necessitados, contribuir para uma comunidade ou simplesmente ser uma pessoa gentil e compassiva em nossas interações diárias. Então, esses dons, essas habilidades que Deus nos deu, é para que a gente possa contribuir. Contribuir com quem? Com a comunidade, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos netos, com todas as pessoas que nós estamos interagindo diariamente. É para isso que Deus nos chamou, é para isso que Deus nos deu habilidades e dons. Mas quando eu não respondo ao chamado de Deus para dar frutos, Ele nos adverte que nossos ramos serão quebrados. Olha que grave, vou repetir novamente. Mas quando não respondemos ao chamado de Deus para dar fruto, Ele nos adverte que os nossos ramos serão quebrados. Isto significa que não estamos cumprindo o propósito para o qual fomos criados e que nosso potencial não está sendo realizado. Então, quando eu não cumpro o propósito de Deus, aqueles dons, aqueles talentos que Deus nos deu para que nós possamos contribuir
com a comunidade, com as nossas famílias, com os nossos amigos, eu estou sendo, Deus está nos dando esse cuidado e nos informando que nós não estamos cumprindo o propósito dele, para que nós somos gerados, para que nós estamos aqui com o nosso potencial, ele não está sendo realizado. Então eu estou desperdiçando esse meu potencial, esses dons, esses talentos que ele me deu. Então eu estou desperdiçando, então não estou realizando para aquilo que eu fui criado, para aquilo que eu fui gerado. Olha o que diz em Jeremias 11:16. O Senhor a chamou de oliveira verdejante, ornada de belos bons frutos. Mas, com o estrondo de um grande tumulto, ele a incendiará e os seus ramos serão quebrados. Gravíssimo isso, gravíssimo. Para evitar esse resultado, é importante estarmos conscientes do chamado de Deus em nossas vidas e procurarmos oportunidades para servir e dar frutos. Então, para que eu evite o resultado de ser quebrado, eu tenho que dar frutos, eu tenho que servir e dar frutos. Esse é o caminho do meu chamado, servir e dar frutos. Isso pode ser difícil às vezes, especialmente quando estamos lidando com os desafios pessoais ou com as incertezas do mundo ao nosso redor. Então pode haver muitas dificuldades, eu posso estar passando por algumas dificuldades, então isso torna-se difícil, mas eu tenho que estar apto e praticando, esquecendo todas essas circunstâncias que foram criadas, e eu crie novas circunstâncias que eu possa atender o propósito de Deus. É esse o caminho que eu tenho que fazer, sempre cumprir o propósito que eu vim para esse mundo. Qual é o propósito que eu vim para esse mundo? Para dar frutos. Olha que interessante, mas quando perseveramos e seguimos o chamado de Deus, não apenas cumprimos a nossa missão nesta vida, mas também experimentarmos a alegria e a realização que vem de servir aos outros, de fazer a diferença no mundo. Então, quando eu persevero na busca incessante de ser a diferença nesse mundo, as coisas vão sendo acrescentadas na minha vida. Se eu tomo esse cuidado, os nossos ramos permanecerão fortes, frutíferos, refletindo a luz e o amor de Deus para aqueles que nos rodeiam. Então, sempre que eu estou buscando e transmitindo esses meus talentos, transmitindo esses dons, essas minhas habilidades, as pessoas que estão em volta, rodeando a mim, serão cheias de amor, cheias de carinho, e eu serei frutífero. Eu estarei fazendo e cumprindo o propósito para que eu fui criado, para que eu fui gerado. Eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que perceber essas situações, eu tenho que ser forte, eu tenho que permanecer firme na palavra de Deus para que as coisas possam acontecer. Portanto, quando obedecemos ao chamado de Deus, ele nos garante autoridade e poder na terra. Vou repetir. Quando obedecemos ao chamado de Deus, ele nos garante autoridade e poder na terra. Assim eu posso conquistar todas as coisas inauditas, as coisas grandiosas, as coisas extraordinárias. Para finalizar, eu trago o que está em João 15, 16 e 17. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Esse é o meu mandamento, ame uns aos outros. Então, além de eu dar frutos, além de eu transmitir o meu conhecimento, meus talentos, tudo aquilo que Deus está me entregando para que eu possa cumprir o meu propósito, para que eu possa cumprir o propósito de Deus, para que eu possa cumprir a vontade de Deus, ele disse para que nós possamos amar uns aos outros. Ele não está dizendo para a gente só amar os nossos amigos, a todos, uns aos outros, inclusive aqueles que nos amam, aqueles que nos fazem em diferença da nossa vida. Então Deus manda que nós amemos a todos. Então nós nos vemos hoje à noite na Macrocélula às 20 horas. Até lá, um abraço para